Sejam bem-vindos de novo, família Bora Up, nessa bancada que é um potencial, um caminhão, não, um foguete de informação e de transformação. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camiseta, uma das patrocinadoras aqui desse programa, que ela transforma e potencializa e gera credibilidade para sua empresa através das uniformização. Olha só. Hoje nós vamos falar de beleza, olha só, não é um manequim, é a roupa. Sejam bem-vindos ao meu lado, meu casca de bala, a minha realeza. Você vê o tanto que eu sou um cara prestigiado. Ele nem fala meu nome. O que é isso, Frank? Diogo Crispim, príncipe da inteligência artificial. Meu príncipe, a realeza. Meu querido, eu só tenho que agradecer a possibilidade de estar sentado numa mesa tão braba, tão potente, com tanta história boa que já passou aqui. Cara, os bastidores aqui ferveu, gente. Você não tá entendendo. Mesada, mulherada, presta atenção. Muguegada. Muguegada. Mauro Baurice. Presta atenção que hoje vai ser transformador isso aqui. Pois é, e hoje impactante. É aquele dia que nós voltamos ao quadro com 3 apresentadores e do nosso lado, na nossa frente, o capitão dessa da nave, o próprio Jonas Naves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Todo mundo saiu do DM, né? O departamento médico, tá todo mundo firme. Titular. Time titular hoje é goleada. Bora Up vai golear. Frank Borges, Diogo Crispim, nossa convidada, que eu não vou falar ainda quem é, vocês vão saber daqui a pouco. Empresária do ramo da beleza, o Frank vai falar. Jonas Naves aqui, segue lá, Jonas Naves Oficial. Eu sou diretor comercial do melhor e maior e mais bem preparado podcast do Brasil, podcast corporativo empresarial. Da galáxia, rapaz. Bora Up Podcast! Hoje vocês têm a oportunidade de vivenciar com a gente experiências maravilhosas de pessoas que saíram do nada, como todos nós. Quem nasce grande é monstro, né? E cresceram, e desenvolveram, exatamente, e chegaram onde chegaram. Você que tá aí no momento da vida onde tá pensando no que fazer, tá desempregado, tá naquele momento de conflito, tá passando por dificuldade de casa, né? Indecisão, né? Passando por dificuldades na família, em todos os sentidos. Hoje é o dia de você perceber e ver que tem jeito, tem sentido, que a vida vale a pena. E fala pra nós, Frank, quem é que nós trouxemos como convidado especial? Cara, hoje, muguegada, como diz o Jonas ali, o negócio que vai ser transbordo. Vamos falar de um item muito importante, que é a beleza, mas sem mente, sem coração, sem conscientização, vamos chegar nesse ponto lá também. E para falar nada melhor do que beleza e de empoderamento, né, de mentalidade e de virada de chave, de mudança de rumo, né? Nada melhor do que ela, 48 anos, mãe de 4 filhos, esteticista, empresária na área da beleza, está aqui, o Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vida e pós-graduada em biomedicina estética. E não posso deixar de afirmar, né? Ela veio importada do nosso querido estado do Maranhão. Seja bem-vindo, Fernanda Andrade. A bancada é sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder dividir com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória, de como eu cheguei, da minha exportação. Agradecer ao Jonas que me fez esse convite. Para mim é gratificante poder dividir e, acima de tudo, inspirar, né? Transformar, ajudar as pessoas a transformar, mostrar que é possível. Que é possível, né? Que é acreditar, que é transformar, potenciar as coisas, né? E aqui nada melhor do que isso, né, Diogo? De trazer essas mudanças, essa transformação. Cara, o Bora Up, Bora Acreditar, Bora Tech, o nosso grupo com BAN, Plano Invisível, nosso propósito é esse. Trazer pessoas que mostram que pode sair de onde está estudando ou formado e trabalhando dentro de uma empresa pública, pode empreender, pode ter sucesso e pode evoluir. O bom da Fernanda é que ela começa a conversa falando assim, de esteticista
lá do meu início, e a gente já conversou um pouco mais, de professora auxiliar, de aluna. Dona do de lar, casa. de aluna, a dona, empresária, sócia. Então, o empreendedorismo é isso. É a gente saber que a situação que a gente vive, ela pode mudar e ela pode evoluir. Você pode estar um passinho, um dedinho de virar empresário na área que você ama. Então, hoje é porrada. O bicho vai pegar. Hoje nós vamos saber onde eles vivem. Agora que chegou o eles momento, comem. Fernanda. Nada para saber que hoje a gente sabe que você é uma empresária bem-sucedida no ramo da beleza, que é o Instituto em Beleza. Mas antes disso, tem uma história, tem uma jornada, e a hora chegou o momento do quê, Jonas? O Bora Up, repórter. De onde você veio, o que come, onde você viveu, como é que foi essa jornada? Conta para nós aí. Lá no Maranhão. Lá no início. Lá no início. Começo de tudo. Tá. Eu sou de Imperatriz, do Oh. Maranhão, né? Nasci, fui criada lá. Família muito boa, tenho uma infância perfeita. Infância muito feliz, brinquei. Tinha um sonho de casar e ter a mesma vida dos meus pais, passar férias em todos os lugares, mas não acontece muito desse jeito, né? Venho de uma família onde minha mãe era do lar, mas muito rígida com a gente teve uma criação muito rígida. E meu pai muito empreendedor. Olha Meu pai só. muito empreendedor, bastante empreendedor. Meu pai foi serralheiro, fazendeiro, garimpeiro, mas a gente sempre via os empreendimentos dele, a forma como ele conduzia. Ele era uma pessoa totalmente analfabeta, mas era a pessoa que ensinava as tarefas para a gente também, porque ele era inteligentíssimo. Olha só, autodidata. Né? Muito organizado, né? Incentivava a gente na questão de economia, de o que fazer, gastar. Vamos guardar troco, o que você vai fazer e tal. Muito família, extremamente familiar. Com os detalhes. Com os detalhes. Mas aos 13 anos a gente perdeu ele para o câncer. Ele lutou pela própria vida muito durante 2 anos, mas não foi possível. Acho que a medicina não era tão avançada na época. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. E quando ele descobriu que ele ia morrer, ele organizou a morte dele. Olha Achei só. isso interessantíssimo. Hoje mais eu acho. Mais um empreendimento, mais uma liderança do pai. Então, reuniu Qual ele. o nome dele? O nome dele era João Abílio, mas na cidade ele é conhecido como Dão. O Dão. Então, até hoje, quando a gente chega lá, eu não sou a Fernanda, eu sou a filha do Dão. A filha do Todo Dão. mundo conhece a gente por a filha do Dão lá. É um legado. Né? E todo mundo, nunca vi ninguém falar mal dele, sempre falam da generosidade dele, do quanto ele era inteligente e empreendedor mesmo. Então, ele reuniu todos nós, falou como queria que fosse, até o nosso comportamento pós-morte dele, tudo. Ele organizou o enterro dele, quem que ia cantar, quem que ia fazer, qual trecho da Bíblia ia ser lido, quem que ia cantar o hino, tudo. Até a pessoa que ia fazer a oração no final. Ele fez tudo. Com essa tranquilidade toda que você está nos contando. Com essa tranquilidade, ele reunia... Vocês lá desesperados, chorando, e ele com e firmeza, tranquilo. Os últimos 3 meses de vida dele foi para ele organizar. Presta atenção, para de chorar aí, menino. Você vai fazer isso. Ele chamou os funcionários, Vai ele ensaiar a falava música o que você ele vai queria. Ele foi no banco, ele organizou a vida da minha mãe toda. Cara, que muito. coisa diferente. Então, isso para mim hoje é uma lição em todos os sentidos. Nossa, para mim é uma inspiração. E 2 anos depois eu tive a infelicidade de casar. Então, contra a vontade da minha família, né? Minha mãe não queria. Porque... Então, só vou fazer só um adendo aqui, Fernando. A infelicidade, mas foi pela experiência que ela teve. Que eu né? tive. Não generalizando, né? né? Não sou contra casamento, sou sim. contra a separação. Que... Enfim. Como é que é? Não sou contra casamento, mas é melhor morrer queimado. Não, eu tenho uma frase que eu construí. Eu tenho uma frase que eu construí para mim dentro das experiências de vida que eu tive. O que você está vivendo te incomoda ou te destrói? A partir do momento que passa a te destruir, cai fora. Nossa, não se destrua para caber em lugar nenhum. E se te incomoda? Então, se for um incômodo... Casca fora. Se for um incômodo, refaça. Estuda, aprende. Converse, dialogue, porque toda relação ela pode ser reconstruída, desde que ela só te incomode. Agora, se ela passa a te destruir, não existe mais. Eu acredito que não existe mais reconstrução para aquilo. Brabíssima, né? Aí, continuando a história. Casei com 15 anos, ele tinha 24, contra a vontade da família, já porque sabia do histórico de vida da família dele. E durante 11 anos foi a pior e
a pior experiência e o melhor aprendizado da minha vida. Olha só, as duas vertentes, né? Eu sofri bastante abusos físicos, psicológicos, ameaças, de todos os aspectos. Eu não podia trabalhar, eu não podia estudar, eu não podia sair de casa. Constantemente eu era trancada dentro de casa e não podia sair. Trancada? Trancada. Já cheguei ao ponto de ficar dentro de casa e ele jogar combustível ao redor da casa e tocar fogo como forma de ameaça. Então você gritava pelos vizinhos, os vizinhos te socorria. Algumas pessoas sabiam de algumas situações porque se tornavam expostas, como é esse caso, mas a maioria delas você sentia vergonha de contar. Porque você não vai contar que o teu próprio esposo, teu próprio marido está te abusando. Então, até esse entendimento você tem que ter, até que ponto é um abuso, um estupro, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, é complicado. Tentei me separar várias vezes, conversava, mas eu odeio aquele programa Linha Direta, porque eu era obrigada a assistir, porque ali eu tinha que pegar ele como exemplo do que aconteceria comigo, tá? Aí, te obrigado. Você vai assiste aí pra você ver o que vai é isso que acontecer. acontece com quem sai Que de casa. tortura mental, Então, hein? assim, era muito complicado. E aí veio minha primeira filha com 7 anos depois do meu casamento. Deus foi tão E uma particularidade aí, organizador que organizou até te isso. deu um Veio alívio, depois, né? Isso desde o início? Desde o Ou início. foi um... Não, desde o início. Eu casei dia 9 de fevereiro, eu saí de casa dia 9 de fevereiro de 1994, numa terça-feira. Na sexta-feira ele saiu de casa e voltou no domingo. Você tava com quantos anos? 15 anos. 15 anos. Eu tinha 15 anos. E ele? 24. Já... Tá. E vocês chegaram a ter um namoro antes ou não? Foi assim? Conheci e casei? Não, namorei. A gente começou a namorar em abril e eu casei em fevereiro do outro ano. Quase um ano, né? Quase um ano. E no namoro tinha sinais de alguma coisa? Tinha. Por isso a minha mãe foi contra. Sempre teve. Sempre Mas teve você sinais. tem 15 anos, você acha que contigo vai ser diferente. Você vai mudar Você a acha que é uma pessoa. implicância de mãe, né? Uma super proteção. Aí a pessoa compra uma casa, mobília todo, te leva lá e diz, nossa, vamos casar, a gente vai ser feliz para sempre. Você vai. Conto de fada. Aí eu fugi para casar. Fugi de casa. Olha, que loucura. Eu achei muito interessante, porque quando você falava, e se você vem falando da sua história, mas como você é uma pessoa espiritualizada, tudo que você fala, ele traz aquilo que você é. E você falou assim, Deus é tão organizador e me remeteu ao seu pai na hora. Eu falei, nossa, olha que louco. Quando se tem uma boa experiência, lógico, é um parênteses, mas quando se tem uma boa experiência de família, de pai e de mãe, de pai ali principalmente, você relaciona isso e você consegue ter uma boa relação com Deus também, né? Tem, e Deus foi muito misericordioso comigo, porque durante meus 11 anos que estava lá, eu sonhei com meu pai. E eu parei de sonhar com ele quando eu saí. Olha que louco! Eu sonhava com ele, me perguntando como eu estava, eu sonhava com ele pedindo para entender a minha mãe que tinha vindo embora, e você se sente abandonada, né? Sua mãe deixada. saiu de casa? Eu casei em 94 e ela veio embora para Goiânia, né? Com todos os meus irmãos, então eu fiquei. Seu pai já tinha falecido? Já tinha falecido. Então a família toda veio a sua embora. família, e você ficou veio, só lá? E eu fiquei Ficou lá. com o esposo? Fiquei porque tinha tios, tinha primos, tinha meu avô, mas a minha mãe e os meus irmãos vieram todos. Fernanda, mas que trem de doido. Eu tô aqui sem chão de saber, assim, o seu grau de inteligência e sabedoria que você tem hoje para lidar com essa situação. Hoje. E principalmente em falar, né? Porque como você fala, como você domina isso aí, a gente vê que é uma coisa que te aprendeu e você superou. Te potencializou hoje. Não foi fácil. Não. Eu levei muitos anos. A princípio, você se vitimiza, você acha que você foi esquecida. Olha, durante muitos anos eu me revoltei com Deus, eu não entendia por que eu tinha passado por aquilo, de jeito nenhum, eu não aceitava. Foi quando eu me afastei da igreja, eu era católica, e eu tinha uma dificuldade enorme de entender por que eu tinha passado por aquilo. Eu não conseguia aceitar. É os porquês da vida. É os porquês. Então você passa a se revoltar. Espiritualidade foi uma, né? Você se revolta primeiro com Deus, depois você se revolta com família. Por que ninguém me socorreu? Por que ninguém isso? Por que isso? Por que aquilo? Só que depois você passa a entender que aquilo é um processo de construção. Eu estava em construção para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Caramba. Deus me moldou dentro daquilo. Deus vai moldando cada um dentro daquilo que é necessário. Às vezes você precisa de pouco para ser construído. Eu precisei de muito. Né? Sabe isso aí. Talvez porque hoje eu fosse lidar com pessoas que estão vivendo a mesma situação em que eu vivi.
Então, hoje eu me deparo com muitas mulheres que vivem a mesma situação ou que já passaram e que se sentem O da que forma estão como passando, eu me né? sentia, abandonada, esquecida, vítima. E eu digo que é um processo de Enclausurado. escolha. Você escolhe sofrer, se vitimizar, ou você escolhe superar e continuar. Eu escolhi superar e continuar. E você disse que lida hoje com mulheres com essa questão dentro do instituto, dentro das palestras. Dentro de todos os lugares. Eu faço Uhum. muita ação social, a escola faz, amanhã a gente vai estar até em uma. E você lida com A pessoas... escola, O Instituto Embeleze. Instituto Nós Embeleze. fazemos muita ação social com pessoas em situações de vulnerabilidade. E, então, você lida com situações. E, normalmente, a pessoa olha para você e ela pensa assim, você nunca sofreu, e é o que eu escuto. Ah, você nunca Você não sofreu, sabe. você Essa não sabe, visão, tá essa passando. tranquilidade. Isso, e aí você olha e diz, senta aqui, então. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar só... Deixa eu dar um curso. Deixa eu te contar Vem só cá, bebê. 2% do que já foi. Só um pontinho. E ali a pessoa começa a enxergar mesmo a luz no fim do túnel, né? Muito Porque bom. você começa a entender que é possível. Porque quando você tá lá, você acha mesmo que não é possível. Uhum. Quando eu falava de separar, ele matava bicho na minha frente e dizia que ia fazer a mesma coisa comigo. E você pensa mesmo, eu não vou sair daqui. Você Eu se vou torna- morrer aqui. Eu fico... Você Você pra se sempre. torna fragilizada. né? Frustrada. Você vai pro fundo Sequestrada. do poço. Você vai pro fundo do poço. Ao ponto de você dizer assim, é isso aqui que eu vou ver pelo resto da vida. Então, você estava sofrendo pressão psicológica, né? Estava sendo espancada, violentada, né? Agressões físicas e psicológicas. Olha só que maluco isso. E como é que você começou a ter mentalidade ou a sabedoria de começar a libertar por isso aqui? Eu sei que não é de uma vez. Da mesma forma que a gente é moldado, testado, não foi da noite pro dia. Falar assim, não, a partir de agora eu vou dar um nos peitos daqui, vou sair correndo e acabou. Não foi assim, né? Como é que foi Houve duas essa briga situações. interna sua, individual? Eu queria fazer a mesma pergunta. A Veio primeira bem a calhar. situação foi quando eu pensei em desistir. Uhum. E eu pensei em me matar. Ah, eu já ia perguntar. É. Quando você fala em desistir, Eu tirar a pensei, vida. era Tirar a sua vida. me tirar minha vida. Meu Para mim Deus. era a única forma que eu ia ter. Só que eu já tinha minha filha, ela estava com 3 anos. E num dia de noite eu coloquei ela para dormir e fui estender uma roupa no varal. E quando é uma loucura mesmo, assim, é uma Desespero. decadência psicológica Uhum. muito grande, é uma fraqueza espiritual muito grande. E quando eu olhei para aquele fio naquela roupa, eu pensei assim, É agora. vou morrer. E toda vida que eu pensava nisso, eu pensava, eu não posso morrer e deixar ela. Meu Deus. Porque ele vai fazer com ela o que faz comigo. Então, sempre vinha ela na cabeça, mas naquele momento eu esqueci dela. A única coisa, naquele dia tinha acontecido muita coisa, e a única coisa que eu pensei foi, foda-se, né? deixa ela aí. Alguém vai tomar conta. E Eu quando não eu aguento, eu não enrolei o fio no pescoço, ela do nada apareceu. E ela olhou e me chamou. Ela disse, mamãe, você tá aí? E foi quando você cai a ficha e fala Você assim, não estava ali. eu naquele disse, momento. gente, pelo amor de Deus, o que eu ia fazer? E naquele dia eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais pensaria nisso. E nisso passou-se uns 3 meses, era aniversário dela, que ela estava para fazer 3 anos, e ele chegou em casa, brigou, né, e tal, e saiu, e eu sentei na porta da cozinha e comecei a chorar, e ela olhou para mim e falou, ela disse assim, o que você acha da gente ir embora amanhã quando ele sair para trabalhar? Ela, 3 aninhos. A gente espera ele trabalhar e a gente vai embora. 3 anos. 3 aninhos, sua Ela filha? tinha 3 anos e eu olhei. Aí foi quando você olha e diz assim, Nossa. poxa, até ela tem uma... Até ela viu? Ela tem, Tem atitude. até ela tem uma ideia e eu não. Cara, E aí, passou-se atitude. uns 2 meses, a minha mãe foi para lá passar férias, como ela sempre ia. Ela queria lá que eu na vim- sua casa. Lá na minha casa. Aí ele ficava um doce. Nem tanto, na frente dela, né? Ó, que entrava no Por quarto. exemplo, a gente ia para a chácara da minha avó, final de semana. Tava todo mundo ali brincando e ele olhava para você e dizia, bora ali no banheiro. Aí você ia, depois você No meio do voltava. povo, ele fala assim, Era, e vamos você ali. voltava com a cara de quem nada aconteceu, sendo que tinha acontecido. Te enforcava. Era muito louco. A maioria das vezes era abuso mesmo, abuso físico, né? Lá dentro. E aí, assim, era muito, muito perturbador isso. E aí foi quando, nessa ida da minha mãe para lá, a minha mãe sugeriu que eu fugisse. Eu falei, eu não vou fugir, ele vai atrás de mim. Ele já deixou bem claro que iria. Você tinha uma confissão particular assim com a sua mãe? Contava? Não. Pra ninguém. Assim, uma vez eu mandei uma carta para ela, pelo um amigo do meu pai, que a gente considerava ele pai da gente, né? Que ele faleceu uns 2 anos.
A gente tinha uma consideração enorme. Inclusive, eu descobri depois que ele, no ano de eu me separar, ele estava planejando, né, acabar com tudo aquilo. Mas, Tomar graças a frente Deus, da eu saí situação. isso. E ela, tipo, ela leu, mas eu acho que dentro da fraqueza dela como mãe também, da falta de estrutura também, que talvez não sabia como lidar, Eu ficou te por fiz isso essa pergunta mesmo. porque antes da carta você constou que ela falou para você sair, né? É sentimento de mãe, percepção, né? Conexão. Mas houve várias situações, assim, de uma vez mesmo que ela... ligaram para ela que eu estava trancada e sumida há 15 dias, ela ia lá, né, tentava amenizar e tudo, mas ela nunca enfrentou ele. Acho que por medo, receio, não sei também, nunca quis É conversar. porque dá a impressão que tudo que fizesse contra ele, ele descontava em você. Em mim, Então, ou seja, o que eu normalmente. fazer aqui é vai descarregar a minha filha, que eu virar as costas. Eu fico pensando numa hora dessa, eu não tô vendo luz, né? Eu não tô vendo luz. Como que dentro dessa Desse situação cenário, toda, desse ambiente. você né? falou assim, eu tenho que empreender, eu tenho que viver outra Foi coisa. quando ele falou que eu não tinha família. Quando eu falei para ele, dentro das várias vezes que a gente conversava e eu sugeria separação, ele dizia: você não tem família, você vai para onde? Financeiramente, a gente vivia muito bem, né? Ele tinha um bom trabalho, não faltava nada, não tenho o que falar financeiramente sobre isso. E ele falava: você não trabalha, você não tem família, tua família não tá nem aí para ti, cadê tua família? Porque ele tinha consciência de tudo que ele fazia e não aparecia ninguém lá para me socorrer. E um dia, varrendo a porta, e realmente eu pensava, eu quis fazer faculdade na época, passei no vestibular de administração na UEMA, que é a faculdade federal de lá, estadual. No dia que eu fui fazer minha última prova, eu pedi para ele me levar, porque eu morava bem distante do centro da cidade, num condomínio afastado, né, lógico, era mais fácil para ele. E ele, na hora que eu pus o primeiro pé dentro do carro, ele me arrastou no carro até na esquina com o outro pé do lado de fora. E eu fui fazer a prova com o meu joelho todo na carne viva. Jesus amado. Ele não queria que eu fizesse, porque era contra a vontade dele que eu tivesse algum tipo de entendimento. Mas aí eu disse, o primeiro passo é trabalhar. Mas vou trabalhar onde? Né? Só tinha o ensino médio. E um dia uma moça me perguntou na porta se eu sabia de alguém que dava aula de reforço, e eu me ofereci para dar. Eu não dava, mas eu me ofereci para dar aula pro filho Bateu na dela. sua porta? Eu estava varrendo a porta varrendo e ela a me porta. pediu informação. Eu falei, eu não Do sei nada, quem você dá. não tinha intimidade com ela? Nenhum, ela vinha de outro setor, que era o setor vizinho. É o famoso que você assim, nunca vi nem mais gordo nem mais magro. É mais ou menos isso. E eu me ofereci para dar aula para o filho dela. Ele tinha 9 anos, era para ensinar as tarefas de casa, que ela não dava conta. E dessa criança virou-se 40 crianças em questão de 3 meses. A princípio, eu dei aula escondido, né? Primeiro empreendimento. E foi a primeira vez que eu empreendi, que eu tive contato, que eu fui trabalhar, que eu vi que eu podia, que eu dava conta. Antes da gente virar essa página, né, que você vai contar como você rompeu, e quando ele descobriu, ele pediu para você parar ou não? Pedia, mandava eu sair, falava que não era para me dar aula dentro de casa, eu dizia que eu ia parar, mas eu não parava. Cada dia que passava eu tinha mais criança. Tal do vício, né? O vício empreendeu. E aí foi quando mordeu. também você começa a entender que você é capaz. E você começa a se desvincular um pouco daquilo ali, e você começa a dizer assim, agora eu vou enfrentar só mais um pouquinho, agora eu vou poder me posicionar só mais um pouquinho, né? Olha. O primeiro passo eu já dei, eu tenho uma criança, agora eu vou dizer que não, agora ele vai dizer para mim parar e eu não vou parar, né? E aí eu fui indo mais ou menos por esse caminho. A importância da liberdade também financeira, né? Isso. A mulher que não tem liberdade financeira, Você ela se condiciona. Ela não tem opções, Cara, né? Perde Você se opção. condiciona. E aí é a hora que eu já tô começando a enxergar o instituto aí. E como isso, ele é poderoso dentro da sua vivência. Porque você traz isso, a liberdade, né? Olha, beleza, tá difícil, tá complicado, mas deixa eu dar um cursinho aqui pra você. Você vai aprender. Você vai aprender. Cara, isso é já muda. Com essa visão aí, é tão importante, trazendo para o empreendedorismo, visão do empreendedorismo, tá? A gente viu que você rompeu barreiras aí que eu não romperia, né? Com dificuldade. A gente olhar o contexto das dificuldades das barreiras, né? Para você empreender, né? Você tinha tudo para não dar certo. Para desistir. Para desistir, desestimular, você pontuou muito bem isso, de você mesmo se desistir,
que é Desistir da né? vida, de tudo. E você foi crescendo nas adversidades, com as dificuldades, as barreiras. Uma pessoa, 40 pessoas. E inclusive sobre isso eu fiquei curioso. Tá, você tá lá, dando reforço para 40 crianças na sua casa. 20 de manhã, 20 de à manhã, tarde. o inimigo ia embora, voltava. Era. E aí você tendo que viver com tudo aquilo. Mas quando foi o momento que você falou assim, peraí, foi embora. Tchau, obrigado. Deu o que durou. Como é que foi esse processo? Foi quando minha mãe... Lógico, aí você vai querendo sair dali, né? Você só não sabe como. E aí minha mãe começou a pensar. aí eu Tô comecei ganhando a meu pensar dinheiro. E tal, e na minha cabeça ele ia sair de casa, eu ia ficar, seria a lógica, né? E aí minha mãe me convidou a fugir. Ela foi pra lá e me perguntou. Eu falei, eu não quero, eu não tinha vontade de sair de lá, eu gostava de lá, gosto até hoje, enfim. E eu falei, eu não vou, porque ele vai atrás de mim. E quando eu tive uma outra conversa com ele, foi um dia que ele matou um gato, separou a cabeça do corpo, falou, vou fazer a mesma coisa Esquartejou o bicho. com a minha filha, né? Com a minha filha, segundo ele deixaria ela morta uma semana, eu iria ficar sofrendo, e depois comigo, e depois com ele. E toda a vida eu ficava naquela loucura. Eu falei, ele vai me matar, ele vai me matar. E aí eu falei, eu não vou embora. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aqui é o meu lugar, eu gosto aqui. E aí foi quando um tio meu, ela foi embora, eu fiquei chorando lá na casa da minha avó, e um tio meu, que é irmão dela, ele chegou em mim e falou que eu tinha 11 anos esperando alguém me tirar de lá, e que ninguém ia me tirar de lá. E foi quando ele me fez essa pergunta. Ele me fez eu me questionar. Olha só, Ele te disse, provocou. Foi, ele olhou pra mim e falou assim, o que é que tu tá esperando pra sair de lá? E nem eu sabia responder. E eu fiquei olhando, e na minha cabeça eu ficava, alguém, né? Aí ele olhou e falou assim... Super-homem. Não é o senhor, não? Não é o senhor, não? É tu, né? Mas eu falei. E eu falei eu fiquei chorando, eu só sabia chorar, e aquilo me destruiu na hora. E ele falou, ele disse... Te falou as verdades na hora certa. Ninguém vai te tirar de lá. Sem você querer. E na hora eu lembro dele dizer... Você tem uma filha, se eu te tirar de lá, eu vou ter que te colocar dentro da minha casa. E eu não te quero dentro da minha casa. Porque ninguém quer uma mulher com um filho dentro de casa. E se eu te colocar dentro de casa, você vai se acomodar e você vai continuar esperando por mim. Eu não te quero dentro da minha casa. E se você sair com as suas próprias pernas, você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Olha a sabedoria. Ele disse isso e saiu. Incrível, cara. E eu olhei pra ele e eu pensei assim, acabou pra mim, né? Ninguém vai me O tirar. quem ia tirar não vai tirar. Danoso. Só que quando eu Esse cheguei... cara acabou de jogar 2 pasadas de terra aqui no meu... Me enterrou. Só que quando eu cheguei em casa, você toma consciência. E aí você olha e você diz assim... Cada dia mais. Eu tenho 11 anos 11 me anos. auto-sabotando, esperando que alguém me tire daqui, e ninguém, Gostei esse dessa alguém não palavra, vai me tirar. auto-sabotando. Ninguém vai me tirar. Individual, o eu, né? 6 meses depois eu saí. E aí? E aí eu cheguei, falei que eu ia embora. Eu vim pra cá, foi o primeiro enfrentamento que eu tive com ele. Primeira vez que você saiu de lá. Foi a primeira vez que eu saí sozinha. A minha mãe mandou o dinheiro das passagens, meu irmão. Você só bateu no peito e falou, tô indo. E eu falei pra ele, vou passar Natal e Ano Novo com a minha mãe. Não vai. Ele falou, não vai. Eu falei, já a passagem já tá comprado, o táxi tá lá fora e eu tô indo. E eu vim, passei, ninguém queria que eu voltasse, não volta, ele vai te matar e tal. Eu falei, se ele tiver de me matar, ele vai me matar onde eu estiver. Mas eu acho que eu precisava me fortalecer. Essa uma semana que eu passei aqui, foi a única vez que eu fiquei longe, que eu respirei. E eu me separei dele no dia que eu cheguei lá. Mas na minha cabeça eu pensei, ele vai sair de casa e eu vou ficar com a minha filha na casa, né? Não foi assim que aconteceu, né? Aí eu cheguei em casa, conversei com ele, ele já estava bêbado, porque ele era alcoólatra, e quando ele me pegou, Sempre que eu levei, eu tirei minha roupa, vesti um baby doll, minha filha dormindo e tal, e eu falei para ele, vamos separar, não dá mais certo, cada um pro seu canto, mas eu estava tentando fazer de uma forma amigável, e ele falou que não, que a minha família tinha feito minha cabeça e tal, entrou pro quarto, e no que ele entrou pro quarto, eu escutei um barulho, já viu o facão quando bate em pedra que dá aquele... E eu escutei aquele barulho. E quando eu escutei, eu corri, porque na minha cabeça, falei assim, ele matou minha filha, porque ela estava no quarto. E aí, quando eu entrei, ele tinha matado um gato e ele estava segurando. E ele falou assim, você sair, eu vou te matar. Aí, na hora só pensei assim, eu vou morrer mesmo. Então, assim, se eu ficar, eu vou morrer. Se eu for embora, eu vou morrer. Por que não morrer saindo? Isso. Lutando, né? Ele não saiu, desistindo. ele saiu lá pra fora na área de Caramba, serviço, enfileirou todas as facas dele, facão que ele tinha lá, que era a loucura dele.
Eu tinha telefone fixo, naquela época não tinha celular, eu liguei para uma vizinha minha que sabia do que eu vivia, era 2 horas da manhã, e eu falei, posso ir para aí? Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, quando chegar aí eu te conto. Ela disse, então vem. O portão tá aberto, corra. E aí eu olhei ele onde estava, né, porque eu precisava correr, eu fui lá, enrolei minha filha no edredom e eu saí com a roupa do corpo, descalça, de baby doll, a única coisa que eu peguei foi uma mochilinha que estava em cima da cama, Que é da que neném. tinha 2 fraldas descartáveis dela, ela tinha 4 anos. E eu abri o portão lentamente, quando eu abri a área lá de casa era extensa, era enorme, eu escutei ele dizendo que se eu desse mais um passo, ele me matava. E eu olhei para trás e eu olhei para frente e enxerguei o marido dela, né? Ele é repórter até hoje, gosto muito dele, o Gil Santos, lá de Imperatriz. E eu olhei para ele, ele só falou, vem. Eu morava no meio da quadra, ele estava na esquina, eles moravam na esquina. E eu olhei para trás, eu olhei para ele, eu olhei para ela. Eu falei assim, até que ponto eu tenho direito sobre a vida dela, né? Porque se ele fizesse alguma coisa, sei lá, um tiro, alguma coisa, daria nela. Só que ao mesmo tempo eu pensei, se eu voltar agora, não tem mais jeito, eu vou morrer lá dentro. Eu vou morrer andando. Eu só olhei para ele e falei, agora tu quiser fazer, pode fazer. Que eu tô indo embora. E eu tô indo embora. E E vida ele que disse segue. de novo, se tu der mais um passo, eu te mato, tu e ela. Eu falei, pode matar. Já respondi de costa. Só que aquilo, acho que Pode matar. foi as 3 casas do percurso mais comprido que eu Mais andei. difícil da sua vida. Na esquina tinha E 2 ele, rapazes calado? sentados. Ou ele gritava? Não, Não. ele era muito tranquilo, Ah, tá. muito centrado. Os Pra rapazes falar, né? levantaram, Pra falar. os rapazes levantaram no intuito de vir me ajudar, já que eu estava abraçada nela, eu fiz que não, porque ali qualquer pessoa que chegasse perto de mim Podia morrer poderia também. dar alguma Pode ser coisa. uma fatalidade E maior. quando eu me aproximei do marido dela, né, da minha amiga, da Juscelene, ele me abraçou e virou de costa para ele. Ele deu as Ele costas. virou e olhou para mim e disse, corre. Eu falei, ele vai te matar. Ele disse, corre. E ele ficou de costa. Eu devo até hoje isso para ele. Meu Deus. Mas, Aí eu corri e Nossa. nunca mais voltei. E foi libertação. mas ele não morreu, graças a Deus. Não, aí ele Porque, tentou se matar cara, 2 vezes, foi para um não, eu hospital. tô falando do O amigo repórter. que te ajudou. Não. Sim. Aí ele tentou se matar 2 vezes, eu fui chamada no hospital, a família me chamava, ele chegou, ele jogava carro e tudo, eu ainda fiquei lá, eu me separei. E se ele te ameaçante, perturbante, Isso, eu seguindo? me separei em fevereiro e vim embora para cá em agosto. Aí em agosto eu resolvi vir embora. Né? Do nada, sem nada. Sem nada. E vim embora e vim morar com a minha mãe. E aqui eu fui começar do zero. Não tinha nada. Esteticista. E Não, aí você nem começou... esteticista. Eu comecei... O primeiro emprego que eu tive aqui foi minha irmã me deu a casa dela para me limpar e me pagou R$120. Porque eu não tinha Meu dinheiro. Deus. Não tinha nada. E aí eu tinha o curso de pedagogia, Estética. magistério, Ah, mas tá. e fui dar aula numa escola que me ofereceram. Que já tinha uma experiência com a turminha Era, lá, mas né? era turma mesmo de aula convencional mesmo, 2º ano, 3º ano e tudo, dei aula 1 ano e meio. E o meu irmão trabalha na área de segurança, né? O salário muito ruim, salários atrasados. Eu morava com a minha mãe, meu sonho era sair de lá, ir embora e poder ter minha vida. E aí ele disse, por que tu não vai para a área da segurança? Eu falei, não entendo nada de segurança. Ele disse, tem um lugar que tem uma entrevista para fazer, a entrevista é amanhã, eu fiquei sabendo. Eu vou montar uma maquete de um sistema de alarme, vou te ensinar e amanhã tu vai para a entrevista. Falei, eu vou aprender, mas eu tenho certeza que eu não vou passar, porque eu não entendo. E ele passou a noite inteira, até 3 horas da manhã, Te mostrando. me mostrando o que era um arme, um desarme, o que era um central de alarme, por que entrava, como era que disparava e tal. No outro dia eu fui. Graças a Deus, o gerente da empresa era o quê? Maranhense. Os De maranhenses se Imperatriz! encontram. Me identifiquei com ele, o Conterrâneo. Clébio foi uma pessoa que me ajudou muito. A entrevista foi um bate-papo Foi sobre muito Imperatriz. bom, Ninguém... Foi muito bom. Como é que E- tá lá? Isso, foi mais ou menos isso. Quem que você conhece? Você E é filha ele de quem? disse, vai trabalhar Filha à de quem? noite. Eu nunca tinha trabalhado à noite, né? A entrevista foi 8 horas da manhã. Ele pediu para me ficar durante o dia, conhecendo o sistema. E ele olhou para mim e disse, como você vai trabalhar à noite? Você já trabalhou à noite? Falei, trabalhar à noite eu nunca trabalhei, não. Mas eu sou mãe, já virei uma noite acordada, né? Não. Ele disse, então, eu quero que você faça 24 horas trabalhando. Eu liguei para minha mãe e falei, não vou voltar. Tô aqui já. Já estou aqui.
trabalhando. 24 horas? Fiquei 10 anos na área da segurança. De lá, eu fui chamada para trabalhar para outras empresas, fui indo para empresas maiores, cheguei à gerência de empresa, fiz curso, formei em gestão de segurança pública, porque eu queria entender daquilo que eu trabalhava. Que maravilha isso. Casei de novo, já estava com 2 filhas, né, e tal, e foi quando a minha irmã trabalhava na Embeleze, foi o primeiro contato que eu tive, e parece que o ciclo vai se repetindo, vivi uma relação também abusiva, não tão séria como a outra, mas já não estava muito dando certo, né, e ela disse, por que tu não faz um curso? Eu falei, de cabeleireiro? Ela disse, Eu falei, nunca, mulher, não vou trabalhar com isso. Ela, se tu não trabalhar, pelo menos tu arruma nosso cabelo. Mas ela queria me tirar de casa. Olha né? só. Eu estava entrando numa depressão profunda por causa da situação que eu estava vivendo e vendo que as coisas estavam se repetindo. E ele disse, eu não pago, não te levo, não te busco e tu vai morrer de fome fazendo escova de R$10. Ela disse, eu te ajudo a pagar, tu vem e eu te levo para casa. Eu falei, então vamos. Apoio, né? Olha a diferença do E aí, durante um ano, ela fez isso. Ela ficava lá até 10 horas, eu fazia o curso de noite e fiz o curso. Quando eu terminei o curso, um professor meu me indicou para ser professora. Ele disse Mais que eu me uma desenvolvia vez, bem e um tal. ensinamento na sua vida. E eu já Ensinar na sua vida. e eu já não trabalhava mais à noite, só que nisso eu já tinha vendido lingerie, eu já tinha limpado casa, eu já tinha feito muita coisa para sustentar os meus filhos, eu já não morava com minha mãe, eu já tinha alugado uma casa, eu já tinha mobiliado essa casa. Depois que você rompeu aquilo lá, você sempre teve sua independência. Sempre. A partir dali eu nunca mais parei. Que maravilha nunca mais. isso. Trabalhava em 2, 3 lugares, prestava serviço para empresa de segurança, tudo que você imaginar na área de segurança eu fazia. Já subi em teto, já instalei câmera. E aí você pulou para dentro do Embeleze, virou instrutora, professora. Virei instrutora, fiquei 1 ano trabalhando ainda na empresa de segurança durante o dia e à noite eu dava aula, porque eu tinha medo de pedir conta. Dupla jornada. Dupla jornada. Tripla, né? Porque mulher tem sempre a do lar, né? Foi quando a dona de lá me disse, tem que ficar só aqui, porque agora eu preciso de ti durante o dia. Foi uma das grandes decisões que eu tomei na vida, não ganhava mal na empresa de segurança. Eu falei, você já estava em cargo de gerência, já tinha subido, falei, né? Aí eu conversei com a minha irmã novamente, ela disse, eu acho que compensa, no início, lógico, vai dar uma queda, tá com 2 salários, tinha 2 empregos. Falei, então eu venho para cá e agora eu vou fazer alguma coisa lá fora. Voltei a vender lingerie para complementar a minha renda, vendia body, vendia roupa, fazia feira e comecei a atender em domicílio. Fazia cabelo dentro de casa e tudo. Eu tenho 14 anos lá dentro. Aí nisso eu senti necessidade de fazer a faculdade de estética. Eu disse, eu preciso entender daquilo que eu trabalho, que é para poder eu ter um respaldo maior e um ganho a mais. Olha só, mais uma vez, entender do seu produto. Do meu produto. E empreendendo, né? Sentia necessidade. O aluno me questionava, fazia perguntas. Eu falei, eu não posso passar por um questionamento sem resposta. Até sobre isso, olha para você ver, a questão da visão empreendedora que veio do pai, veio de família, porque empreender não é só abrir um negócio. Na hora que ela falou assim, cara, eu tô aqui, eu preciso estudar. Isso é empreender. Ela voltou para a faculdade e ela empreendeu na vida dela naquele momento, falou assim, agora eu vou estudar, fazer faculdade de novo. Né? E aí ela empreendeu também nessa linha e foi o começo de tudo, na verdade. Foi. Isso para mim é um divisor de águas, a minha faculdade. E como é que você enxerga isso, de ter domínio técnico do que você está falando? Porque muita gente fala, eu vou tocar a parte financeira do negócio, eu sou bom financeiramente. Sou bom com número. Mas eu não sei cozinhar um bolo. Mas eu consigo administrar o negócio. Não consegue. Como é que você sente isso? Eu vejo que porque não isso consegue. É uma coisa. Eu também tenho visto muito disso. Eu não consegue, porque a partir do momento que eu não entendo daquilo que eu vendo, eu não tenho nem como conduzir o meu funcionário. Por exemplo, eu tenho professores hoje dentro de sala de aula, eu tenho uma equipe de professores. Como eu sei se o conteúdo que está sendo ministrado para o meu aluno é de qualidade, como eu quero que seja de qualidade? Porque eu não vendo só transformação, eu vendo qualidade de transformação. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive qualidade naquilo que foi me passado. Então, eu preciso oferecer um produto, mas eu preciso ter qualidade naquilo que eu estou passando. Eu quero formar pessoas, mas o que eu estou fazendo para que eu traga isso de forma real e qualitativa para o meu aluno? Né? Eu não quero só vender cursos, eu quero vender transformação na vida dessa pessoa, como a minha vida foi transformada. Você não quer então, o eu dinheiro, acho que é uma né? responsabilidade minha hoje.
Eu não Nossa. vejo o Instituto Embeleze só como uma fonte de renda, mas como uma fonte de transformar vidas, porque hoje eu sinto a necessidade de colocar na vida do meu aluno aquilo que foi colocado na minha. Né? Então, foi mudada a minha vida. A Embeleze mudou minha vida. Então, hoje é a minha missão, mudar vidas. Então, eu tenho que ter esse Dar entendimento, continuidade. eu tenho que ter esse conteúdo, Domínio. eu tenho que ter esse domínio, eu tenho que ter Técnico essa também. bagagem para que eu possa, de fato, fazer isso na vida do Pra outro. ter Eu não vou fazer. A credibilidade, poder potencializar e transformar outras vidas. Com toda Empresário, certeza. você tá ligado, né? Essa história de eu contrato quem faz, eu não vou fazer faculdade, eu não vou aprender do meu produto. Eu contrato quem faça, eu tenho dinheiro, eu vou contratar quem faz. Dá uma olhada com a nossa amiga Fernanda. Vai não, né, Fernanda? Vai não, dá certo não, gente. Essa boa. aí não vai não. Fernando, você falou assim que tudo na sua vida foi uma transformação. E eu creio nisso. Você nos provou aqui do passo a passo que você viveu, você passou, que foi sua jornada até chegar no Instituto. Né? A gente vê que realmente foi uma transformação. Uma menina, né, de uma família boa, de um pai liderante, de um pai empreendedor, passou por uma dificuldade, todo o contexto, barreira, toda aquela amargura, né, que te potencializou, te transformou de alguma forma, né, logicamente para melhor, Com e te certeza. jogou dentro do Instituto Embeleze. Eu sei que isso te deu uma bagagem de poder, de empoderamento, de força, de resistência, de resiliência, Uhum. entre outras coisas, né? Com essa bagagem toda, com essa sabedoria, com esse aprendizado, o que você entrega dentro desse Instituto Embeleze, além de transformar o seu conhecimento? Vai além de, vamos dizer assim, de tratar também o psicológico das pessoas, de tratar essa parte fora da beleza, que é a mentalidade? Vai. Nossa. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu volto lá o que eu passei. Durante muitos anos eu me questionei. E hoje eu percebo que talvez essa seja, de fato, a missão que eu tenho hoje, baseada na perguntar história isso. Ela já que eu respondeu. tive, entendeu? Então, assim, eu não entrego só profissão. Eu quero uma pessoa curada profissionalmente. E eu custei me curar para me tornar uma pessoa curada profissionalmente. Então, não adianta só você fazer um curso. Como você está emocionalmente? E isso é perceptível dentro de sala de aula, às vezes. Então, eu tenho sempre essa observação. Eu nunca saí de sala de aula porque eu gosto desse contato direto com o aluno. Muita gente me questiona, dá aula até hoje, tá? Não tem necessidade, poderia estar dando aula só VIP e tal. Falei, todos os meus alunos são VIPs. Então, eu quero ter esse contato direto. Por quê? Porque, às vezes, você percebe que a pessoa não se desenvolve profissionalmente porque ela está com o emocional dela arrebentado. Então, ela está saindo de casa ali, eu já lidei com pessoas que chegaram com pulsos cortados lá. Então, assim, aí você olha e você vai tentar curar aquilo. Até que ponto eu posso influenciar essa pessoa de forma positiva? É lógico que tem todo um histórico para você poder abordar, para você deixar essa pessoa à vontade, para ela poder dividir. Durante muitos anos eu guardei a minha história, porque eu achava que não era importante ninguém saber, porque eu imaginava que meu lado pessoal não tinha necessidade de ser envolvido no meu lado profissional, até eu entender que, e foi o pastor da minha igreja até que me colocou isso uma vez, que numa conversa com ele lá, e ele falou para mim, você já parou para você pensar que talvez Deus te usou porque ele sabia de onde ele ia te colocar? E que talvez hoje o teu propósito não é só profissionalizar, mas é curar pessoas? E eu passei a contar a minha história, da forma como eu conto hoje, de uma forma tão aberta, né, expondo Com clareza, com sabedoria. expondo algumas situações que talvez muitas pessoas desconsiderem e acham que não seria necessário, mas para que o outro entenda que para que você evolua profissionalmente, você tem que estar com o teu emocional curado. E isso linka tanto com o que o Diogo falou aqui, te perguntou por que aprendizagem, conhecimento, entender do produto que o Jonas falou, faz esse potencial seu. Por quê? De uma forma, olhando assim sua vivência, seu sofrimento, ele foi um conhecimento. Foi, com certeza. Foi um aprendizado. Ele foi minha primeira escola. Foi uma A bagagem. pós-graduação. Foi meu mestrado. É uma bagagem de você falar assim, ó, minha amiga, Mestrado e Vem doutorado. cá, né? vamos Porque conversar. foram vem cá, óbvios. minha, vamos conversar. Você não pode aceitar isso mais. Você está E ensinando você que até conhece alguns comportamentos, você olha para a pessoa e você sabe. Você já sabe o que está acontecendo. preciso falar com você. É.
Deixa- conhece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que louco isso. Beleza. A Fernanda, professora, ela faz isso. Então, para os meus alunos, né? Você dizer, para os meus alunos, eu procuro curar emocionalmente, eu procuro transbordar de alguma forma. Mas o Instituto, o que que você faz? Ou melhor, o que que o Instituto faz de forma institucionalizada? Porque uma coisa é a Fernanda dar aula, mas você não consegue dar curso para todo Para mundo, todo né? mundo. Então, tem um monte de gente ali fazendo curso com todos os seus Com todos os seus os profissionais ali, que são os colaboradores ali do Instituto. Tem algo que é institucionalizado? Você pratica algum treinamento? Como é que você trabalha com esse pessoal para que o Instituto, ele possa replicar o que a Fernanda traz? Porque senão todo mundo quer ser aluno da Fernanda, mas nem todo mundo vai conseguir. E aí? Não, a gente passa assim pelo treinamento. Todos os nossos professores são ex-alunos, né? Existe essa regra lá. Eu dou prioridade para isso e eu gosto de sala de aula e observar quem é que se destaca, fazer por eles o que foi feito comigo mesmo, essa questão do destaque, de convidar, de treinar, de colocar eles lá dentro. E eu acho que a tua figura, eu não sou a pessoa que saia lá de dentro, eu tô lá, eu sou a primeira que chega e a última que saio. Então eu faço questão de estar lá dentro para que eu acompanhe todo esse processo. Então, eu acompanho o professor, eu acompanho o processo, eu tento estar conversando com esse professor, com o pessoal do comercial. Eu tenho 2 filhas que trabalham comigo lá dentro, então, automaticamente, também já facilita muito para mim, para que a gente fale a mesma língua a esses alunos. Então, é sempre aquele cuidado de observa o aluno que está disperso, observa o aluno que está com dificuldade de aprendizado, observa o aluno que está faltando. Vamos entender por que esse aluno falta, por que ele está disperso, por que ele não está tão contente em sala de aula, o que acontece? Você lida, às vezes, com um aluno que não tem o dinheiro do lanche, você lida com um aluno que deixou o filho em casa. Eu não vou hoje, por quê? Porque meu filho, traga seu filho, a gente dá um jeito aqui, coloca ele ali, vamos lá, vamos dar um jeito, para que a gente acolha. O Instituto não só transforma, a gente tenta acolher o aluno, justamente para isso, mas também sempre colocando para ele qual é o papel dele como profissional. Hoje o Instituto está né? com quantos anos de tá na sua mão, na sua Embeleze. gestão? Embeleze tem muitos anos. Eu sei que é uma. Essa unidade lá de Campinas, que é a única de Goiânia hoje, é a nossa, ela tem 19 anos, eu tenho 14 anos de instituto e eu tenho 3 anos que eu estou à frente. Hoje ela é situada aonde? Lá no mesmo local? No esses, mesmo local esses 19 sempre, anos? os 19 anos Qual sempre no avenida? mesmo local, na Rua Santa Luzia, lá em Campinas, próximo ao mercado municipal. A gente gosta de falar muito sobre próximos passos, né? Como que você enxerga os próximos passos, tanto do Instituto Embeleze, que é uma instituição, que é um grande grupo, quanto os próximos passos da Fernanda Andrade, né, a filha do Dão. Menina vindo do Maranhão. Maranhão. É que além. Eu tava fazendo conta, tava te contando, eu tava fazendo conta. Ela passou 11 anos casada. Deu graduação, mestrado e doutorado. Então é doutora Fernanda. É doutora em vivência. Fernanda. A gente sabe que você tem na base ali, ó, que faz muito sentido, transformações de vida. Mas não é só externo, né? Eu sei que você propõe dentro do Instituto Embeleze a transformação de mentalidade, de pessoas. Agora, acompanhando a pergunta do Diogo, quais são os próximos passos da doutora Fernanda e do Instituto Embeleze de Campinas, de Goiânia? Quando eu comprei a Embeleze, eu comprei a convite da antiga dona, que ela usou a seguinte frase: eu quero vender e eu não vejo outra pessoa para colocar no meu lugar. Eu era funcionária dela. Qual o nome dela? Jeane. E o marido dela? Rodrigo. Rodrigo. Conhece, pô? Conhece, né? A gente não conhece quase ninguém. E a Jeane foi uma das maiores mentoras que eu tive na vida. A Jeane me mostrou que eu era capaz. Porque, a princípio, eu pedi conta para sair. Mais uma vez, alguém mostrou. E ela sorriu para mim no dia e falou assim: por que você quer sair? Eu falei: não, porque eu quero trabalhar para mim e tal. Foi quando surgiu a ideia do Instituto Fernanda Andrade. Ela disse: para quê? Quantos dias você quer na semana? Eu falei: quero 3. Ela: fica com 3, me dá 3 dias e acabou, eu não vou te perder. Uau! Legal, e quando ela foi vender também foi do mesmo jeito, e eu fui para Brasília, tive uma reunião com ela, eu não tinha 10 centavos para comprar um instituto, foi o maior desafio que eu tive na minha vida,
Tomei Se alguns vira, você tombos. vai comprar. Tomei alguns tombos. Dá seus pulos. Na época eu não estava sozinha, eu tinha uma pessoa comigo e foi muito complicado para mim, enfim. Mas e ela me ajudou e ela me mostrou também algo que hoje eu falo para os meus alunos: você não é obrigada a conseguir sozinha. E eu tinha uma resistência em pedir ajuda. Então eu fui, o processo Pela foi se sua história dificultando. demonstra isso. E fui me dificultando ali, você começa a imaginar que você é capaz sozinha, e fica naquela questão de vou fazer sozinha, eu dou conta sozinha, e eu quebrei minha cara nesse ponto quando eu comprei o Instituto. E foi quando eu liguei para ela, eu falei, estou precisando de ajuda, minha situação é essa. Fui para Brasília várias vezes, a Jane me ajudou muito, como me ajuda até hoje, tá? E ela é inteligentíssima, ou mulher inteligente, eu digo que um dia eu vou ser ela morre de rir. E aí ela também, eu me espelho nela. Recebi várias perguntas no Instagram que era para me responder, e uma das perguntas foi até essa. Eu acho que um dos maiores espelhos que eu tenho em questão de empreendedorismo é dela, de como ela conseguiu também, a história dela é mais ou menos Mais uma vez, a com gente dela. sempre tem um mentor na vida da gente. Sim, importante. E aí é quando você tem esse entendimento de que você pode ir além. E de que você pode, usando o Instituto também, até por forma de crescimento, você pode ir além da lei. Fui convidada para uma palestra em Anápolis, pela minha irmã, era uma palestra de empreendedoras. Dessa palestra surgiu um convite para fazer uma revista e contar a minha história, eu fiz em dezembro, dessa revista veio outra, eu fiz outra em abril, e ali vai os convites para você começar a divulgar a sua história, e aí você começa a entender que você pode influenciar pessoas fora da lei. Positivamente. Depois disso, veio um convite para fazer um livro. O livro é lançado agora no final do ano, 111 Águias Caminha com Águias. E vou escrever meu livro pessoal, 111 Águias Caminha com Águias. São 111 mulheres contando suas histórias de superações também. Uau. E aí entra a questão, hoje, qual é o meu papel? Eu fui numa palestra do Paulo Bento, e ele me fez esse questionamento, ele me convidou depois para fazer parte da equipe dele e tal, e eu não conseguiria conciliar, e ele disse, você já pensou, vai chegar uma hora, você vai ter que separar seu nome da Embeleza? Eu falei, não. Eu pensei comigo que eu falei, não vou, eu dou conta de caminhar junto. Então, hoje, qual é o meu projeto? Lógico, eu não saio da Embeleza. Não existe eu sem a Embeleza. Mesmo que um dia eu esteja doutora fora de lá, doutora Fernanda Embeleze. Se você não tiver que pagar royalties. É o meu sangue, né? Tomara. Então, hoje eu tenho um projeto de... Eu estou montando a minha mentoria, para mim fazer essa mentoria profissional, para tirar a pessoa da zona de conforto dela, mas de forma profissional. Eu não quero contar a minha história como forma de vitimismo para ninguém dizer, nossa, fulano conseguiu. Superação. Não, eu quero que você entenda que o que vai tirar você do lugar é uma profissão. Foi isso que me tirou do local. Foi o dia que eu decidi dar aula e que eu vi que eu era capaz. Não foi porque ninguém me olhou e falou para mim, nossa, você consegue. Isso são palavras de autoajuda que a gente escuta em todos os lugares e que pode funcionar, mas que não pode funcionar. Vai depender do quanto força você tem emocionalmente para você conseguir sair dali só através de emoção. Não foi a emoção que me tirou de onde eu estava, mas foi a minha profissão. Foi a vontade de trabalhar, foi a vontade de vencer, foi a hora que eu olhei para os meus filhos e eu pensava, o que eu quero dar de exemplo para eles? Né? Então, eu acho que é isso, é a minha mentoria para mim fazer de forma profissional. Eu vou escrever meu livro ano que vem, de forma pessoal também, mais voltado para isso, né? E palestras. Eu faço parte hoje de um grupo de palestrantes que se chama Transformadas para Transformar, só mulheres, empreendedoras também, contando sua forma de superação, e eu levo também isso para frente como a minha história. Então vamos aproveitar isso e dar uma palhinha para nós de tudo isso que você vai fazer, olhando lá naquela câmera. Tem mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, que estão ali em casa passando por situações difíceis, que não sabem, não vê norte, tá tudo escuro, não sabe o que fazer, que estão desempregadas, que estão nos acompanhando. Você fala para elas lá, qual que é o conselho da Fernanda para você que está hoje passando por uma situação que a Fernanda também passou? Por favor. Olhando lá. Então eu vou usar, eu vou iniciar com a frase do meu tio, tá? Que foi quando ele me falou, ninguém vai tirar você de onde você tá. Quem tira você de onde você tá é você mesmo. Mas a gente precisa querer, a gente precisa acreditar
Eu nunca desisti de mim. Eu tentei desistir uma vez, mas eu nunca mais desisti de mim. Hoje eu não espero que ninguém acredite em mim, eu não espero que ninguém faça por mim. É você. E não tenha medo de pedir ajuda. Porque às vezes você consegue sozinho, mas às vezes você precisa de ajuda. E sempre vai ter alguém, Deus sempre coloca alguém na nossa vida para que a gente faça esse pedido de ajuda. E se você quiser sair, saia de forma profissional. Porque o emocional, ele se abala facilmente, mas a tua profissão não. Uau! Que é isso? Muito bom. Já ficou as considerações final. Caramba! Que é isso? Doutora Fernanda Embeleze. Vai sair daí com o nome já. Tá vendo? Se não tiver Doutora Embeleze, é? Se não, É o título, né? Doutora se não Embeleze. tiver pagar Se não royalties, tiver, eu já dou a sugestão. Doutora Fernanda Embeleze. Já tem um nome aí, ó, com a mentoria. bom. Doutora, infelizmente, nós chegamos naquele momento onde que já passou o nosso horário, mas aqui tem papo aqui para 3 dias. uma semana. Eu vou Não, mais longe. Posso profetizar? Pode. Fernanda vai estar com a gente no Bora Acreditar E com a vai- Mara Costa. Cara, Vamos vai e arrasar. no Panorama Goiás. Vai estar com a gente logo, logo aqui de volta. Eu tenho certeza disso. Doutora, agora tem uma parte que até o Jonas, né, que instituiu Ele nesse, olha pra nesse programa aqui. O que é? A gente fala de legado, de trajetória, de jornada, e uma experiência, assim, ímpar que eu tive aqui com vocês, aqui nessa bancada hoje. E a gente quer saber, para passar para o pessoal de casa, aquela famosa pergunta que é a frase da lápide, mas é o seguinte: quando a doutora Fernanda Andrade não estiver mais aqui, o que ela quer deixar de mensagem, de legado? Que é onde o Jonas fala a frase da lápide: quando a doutora Fernanda Andrade não estiver mais aqui. Não, Yes. eu posso usar a frase que eu costumo dizer para os meus filhos, e Deve. que eu acho que eu até falei aqui. Eu acho que toda vez que você estiver numa situação de dificuldade, analise a frase: eu quero que esteja na minha lápide. O que você está vivendo te incomoda ou te destrói? Uau. Disse tudo. É uma reflexão para você. Se te destruir, não se destrua para caber em lugar nenhum. É viver. Resume Olha nisso que tudo. legal. Viva, acredita em você. Só você pode fazer o que você quiser. Olha, não, e até é interessante isso, porque quando fala assim, te incomoda, o que te incomoda não é ruim. O que te incomoda porque te às faz vezes- agir. E às né? vezes o incômodo, outro dia eu falei para minha filha, e eu falei para ela estava comentando sobre uma situação dela com uma pessoa, e eu falei assim: te incomoda ou te destrói? Falei: às vezes te incomoda só porque tu não concorda com o outro. Isso. Ah, eu tô numa relação conjugal. Ah, o comportamento do meu marido me incomoda por quê? Só porque eu não É. concordo, porque eu quero que ele seja aquilo que eu quero e tal. Ah, tá me destruindo. Aí É outra coisa, diferente. né? É, porque o que te incomoda te impulsiona. O comodismo é um quarto Ou te confortável. direciona. É. Ou te direciona É. para você O fazer incômodo, concessões, melhorar, aceitar. para você Incômodo é bom. você olhar se de fato é o outro que tá errado ou é você que tá Justamente. errado. Zona Porque de É conforto, uma zona né? de É. conforto. Às vezes eu só quero exigir que o outro seja aquilo que eu acho correto, mas até que ponto é correto para mim e para ele. São duas pessoas, então qualquer relação, né? Ah, meu trabalho me incomoda ou me destrói? Me incomoda. Me incomoda porque porque meu chefe é exigente em alguma coisa. Refaça, corrija, converse, abra concessões, ceda. Não, tá me destruindo. Então por que tá ali? E Sai quem tá fora. incomodado tá fazendo. Enquanto quem não está incomodado tá sossegado. E aí você não vai a lugar algum. Doutora Fernanda, onde nós te localizamos? Fala pra galera Fala aí pra suas nós. redes sociais. Eu tenho 2 redes sociais, tá? O Embeleze Campinas GO, que é o @ do Instituto, e Fernanda Andrade FMA, que é o meu também, que lá eu posto tanto os meus serviços de estético, minhas palestras. Tá lá também que eu tô aqui hoje, né? O pessoal interage bastante, fez muita pergunta, algumas eu respondi lá, outras eu fiz questão de responder aqui. E são essas 2 minhas redes sociais. Eu faço parte do Imersão Transformada para Transformar também, que tem outro rede social também lá, tá? E a gente está em Campinas, o Instituto Embeleze. Lá Rua Santa pronto, Luzia. Rua Santa Luzia, número 705, no Segundo primeiro andar. andar. Primeiro andar. Primeiro andar. Já há 19 anos que 19 está anos, lá. 14 anos na sua 14 gestão. anos. Eu estou lá há 3 anos na minha gestão. Já formei para mais de 500 alunos, só eu, Fernanda.
né? Fora os outros professores. Então, tenho muitos alunos formados até fora do Brasil, muita gente que interagiu comigo até de lá. Enfim. E tá aí, meu livro vai ser lançado no final do ano. Repete o nome do livro para nós. 111 águias voam com águias. Uau! Muito Só mulheres. com Só histórias. mulheres. São 111 mulheres contando suas histórias de superação. Já é um sucesso. Vindo da doutora, então. Que isso. Jonas. Dia Fantástico. 9 eu vou estar em Brasília Ó, para fazer palestra. 9 E de agosto agora. Agosto e dia 29 aqui em Goiânia. Depois vou postar lá Posta também. lá que Muito vamos fazer de tudo para estar lá. Que é isso? Jonas Naves, o comandante Gente, dessa eu nave. vou falar uma coisa. Que entrevista, que história, que fantástico. Eu tenho que admitir, o comercial do Bora Up É foda. fera. Vou te só Rapaz. vem águia aqui, rapaz. Que é isso? Não, fantástico, parabéns. Muito obrigado pelo seu Eu testemunho te aqui. agradeço. E saio daqui melhor do que entrei, com certeza. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Acompanhe a gente lá no Sul. Um abraço pro pessoal, um beijo pro pessoal do Sul. Bora Up, passando lá no Sul e no Brasil inteiro, no universo inteiro. Esse é o maior podcast empresarial do mundo. Da galáxia. Uau! Te cuida, Darth Vader, que o lado da força está conosco. Obrigado, Diogo. Obrigado, Frank. E a todos vocês que ficam por aí. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Cara, que tarde fantástica. Passo a que é bola, passo a vez pro meu príncipe da inteligência artificial. Que prazer estar aqui, Diogo. Muito Que obrigado. loucura, cara. Pessoal, eu tô embasbacado, uma honra imensa, né, em a gente ter passado esse momento com você, Fernanda, conhecer sua história, né? Eu sou pai de menina, casado com uma mulher poderosíssima também, então eu fico com o coração transbordando de saber o quanto a gente tem exemplos de mulheres, pessoas que impulsionam mulheres para frente, né? Eu sou igual o Frank, tem 2 meninas, né, Frank? 2 Então a gente. O Jonas tem o resto das mulheres do mundo de filha, né? Então, 52. 52 meninos. Então a gente somos criados, né, por mulheres fortes, e a gente entende o quanto o seu exemplo, a sua voz, ela ser ecoada, ser falada, ser passada, é importante. Porque as mulheres, elas precisam entender que o impulso, ele vem de dentro, né? É o que você falou, ninguém vai te tirar de lá. Ninguém vai te tirar De onde de lá. você está. Então, eu, de novo, agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela generosidade, né? De compartilhar Nossa com a Senhora, gente. De nos dar essa... Esse presente, né? Esse Nossa. diamante. Agradeço novamente. Peço que vocês continuem seguindo. O Bora Up é isso, é história de empreendedorismo de pessoas de verdade. Pessoas que têm graduação, mestrado e doutorado em vida. Em vida. Em experiência de vida. em vivência. Sou só mais um aqui na mesa. Diogo, do Crispiar, da Crispiar, fiquei bobo aqui. Diogo da Crispiar, se você quiser saber mais de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai te dar possibilidade de viver a vida, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que vai impulsionar seus momentos com a família. Quiser saber mais, dá tempo. Muito tempo com a sua família. Quiser saber mais, diogocrisp.ia. Vai ser uma honra te receber lá. Vamos compartilhar muito sobre inteligência artificial. E eu dou aquele toquinho devagarzinho só para você completar a bola. Ela vem quicando e eu já vou chutar pro gol aqui. Gente, doutora Fernanda, eu tô sem palavras, mas reverência pela sua sabedoria, pela sua expertise e pela sua mentalidade de superação, porque empreendedorismo é isso, é superar e ter resiliência. Momento nenhum você deixou se desistir. Momento nenhum você se vitimou aqui nessa mesa. Momento nenhum ela delegou responsabilidade de alguém por ela passar por essa situação. Parabéns. Espero que você de casa tenha entendido o recado. Vamos falar muito ainda sobre ela e ouvir falar sobre a doutora Fernanda Andrade. Com certeza que ela é uma vivência, uma transformação
de vida das mulheres, que as mulheres a gente tanto honra, que a gente tanto admira, que tanto quer e deseja, apesar que eu casei e fiquei limitado, né? E nos dá essa inspiração. Pode ter certeza que eu vou sair com uma inspiração aqui fenomenal. Que problema eu nunca tive na minha vida depois disso. Nunca tive. Neném, né? Neném. Foi tão bom, mas tão bom, que precisou de tanta energia aqui, que hoje acabou a energia durante a gravação. Tanto que foi violento aqui de positividade. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Turminha, você de casa, nos segue lá, é gratuito, não custa nada. Muita informação, transbordo, conhecimento e aprendizado. Caramba, tem lá uma aula, tem uma sessão de terapia com esse podcast da doutora Fernanda Andrade, da Embeleze, Instituto Embeleze. Paixão pela transformação de vida. Fica aqui o meu abraço, E a gente fica até perdido com tanta emoção que eu tô finalizando esse programa. Onde a gente acha. Vai que alguém tá te procurando. Lá no Tirando os agiotas. Eu não posso nem chamar a mulher de bem, senão o banco vai lá e toma, né? Mas vamos arriscar, né? Segue lá, @FrankJRBorges, meu Instagram pessoal. Tem o da LCK, @LCKUniformes. E tem o do Bora Up, @BoraUpPodcast. E nós estamos no YouTube gratuitamente. Vai lá, a gente tá eternizado. Sabia que você tá eternizado agora, Fernanda? Pois é, né? Você Meu tá filho lá, vai amar. você tá no YouTube. Pode passar gerações e gerações Que que não você sai. vai lá mostrar a bisa, a vovó, a tataravó, que você tá eternizada lá. Turminha de casa, muito obrigado. Um beijo, fica com Deus. Bora Up é assim. Valeu! Muito bom!